Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal, hoje para falar de um assunto que é Andar sozinho, que é algo muito discutido, né, nas famílias e pelos jovens com deficiência intelectual, falando sobre a autonomia e a independência, tá? eu acho que é legal, Ana, a gente sempre lembrar que quando a gente fala de autonomia, a gente lembrar que são processos neurais. Então, é uma coisa que vem de dentro a autonomia. E a autonomia tem a ver com necessidade, com escolha e com decisões. Isso. Por isso que ela precisa vivenciar isso, ter Então, experiências mas a para gente poder estava também escolher. falando assim de que você acha é todo mundo que vai andar sozinho, que vai tomar ônibus e que vai fazer as coisas na rua? Não. Tem alguns que têm esse desejo, né? E chegam nessa posição. Outros têm a necessidade, né? Os pais precisam que esses jovens saibam fazer isso, né? Tem várias causas, né? São variáveis aí. Eu acho que é o que assim que a gente fala sempre que a gente tem que ir de encontro com as expectativas de cada família. Então não adianta a gente, como profissional, achar que a pessoa tem que tomar ônibus, o metrô, enfim, Para ter usar o autonomia. transporte público, né? É, E que se na casa dela isso não é uma demanda, né? Isso não é algo ela que ela não vai vai fazer, precisar. né? A gente sempre incentiva, porque assim, está trabalhando outras questões, né? Quando a gente está na rua com eles, a gente está trabalhando outras habilidades e outras questões, mas sempre com foco na autonomia. Mas não necessariamente o caminho para chegar à autonomia é andar sozinho na rua, né? A Eu sua vou, experiência com eu vou contar um pouquinho então da minha experiência, assim, de algo de uma construção da autonomia de uma netinha que eu tenho e que estava comigo assim na pandemia e mesmo depois, assim, quando ela vai na minha casa, a gente tem um hábito de ir no mercado próximo de casa. E aí, assim, então, a ideia para que ela se organizasse para chegar no mercado, a gente começou construindo, fazendo esse caminho da minha casa até o mercado. Então, ela foi memorizando algumas coisas. E ela teve alguns pontos de referência que eu deixei que partisse dela, esses pontos. Então, por exemplo, a gente desenhou, né, o meu prédio saindo, ela colocou a pessoa que fica na portaria do prédio, ela desenhou lá tal. é uma E, representação muito importante. e aí ela assim, ela colocou, a gente sempre passa num lugar que tem um cachorrinho que late na parte de baixo do portão. Então aquilo era uma referência. A gente passa por uma farmácia e nessa farmácia na época tinha aquela campanha das mulheres quando eram Assediadas. e que tinha o X na mão, que ela, né, fazia assim para chamar atenção. Então aquela mão, aquela mulher teve um significado para ela. E quando estava bem próximo do mercado, a gente passava numa calçada que fizeram um cimento, mas o cimento mole, e o cachorro pisou nesse cimento, então ficou as patas do cachorro. Então ela sabia que a gente estava chegando no mercado. Então, assim, ela tinha essas referências. Ela ainda não sabia chegar no mercado, mas ela sabia que a gente estava chegando por conta das referências que ela tinha, dos pontos que ela memorizou, que ela internalizou. Então, eu acho que isso é uma forma, por exemplo, fazer esses desenhos com a pessoa, com a criança. Né? A gente estava falando dessa coisa de andar no bairro, lembra? A gente falou Andar no bairro, né? O nosso trabalho, né? Quantas vezes a gente fez assim, nós vamos até o restaurante, né? Então, assim, observem as coisas que pelo caminho que chama atenção. Aí a gente fotografava, né? A gente fazia também a maquete e assim a pessoa depois começava até a ir na frente, né? Desejo de ir, né? Ou na volta já com a chave da casa para ela vai abrir a porta, porque ela já sabe caminhar sozinha, né? O andar sozinho, ele envolve várias ações, né? Ele é muito complexo. Nós temos também uma experiência de um jovem que ele tem a necessidade, né, de circular, porque ele trabalha, não tem o pai e a mãe têm condições de levá-lo algumas vezes, mas não todos os dias para o trabalho. Então ele vai de metrô.
Então ele sabe direitinho qual é o metrô que ele tem que entrar, qual é o vagão que ele usa, que é o mais fácil, o momento de sair. E ele mesmo, numa saída nossa, ele que nos orientou como ele faz. Uma coisa que foi interessante de uma saída que a gente fez, a gente foi para a Avenida Paulista e o nosso ponto de encontro com ele era na Avenida Paulista, porque ele era mais fácil para ele da casa dele. Era na Estação Brigadeiro. Ele tinha que descer na Estação Brigadeiro. E não sei qual foi o motivo dessa vez, que ele estava de ônibus dessa vez, ele não estava de metrô. Ele estava de ônibus, que a Paulista estava fechada e ele passou, né? O ônibus passou, fez um outro trajeto. E assim, foi muito interessante, porque assim, é aí que eu acho que a gente traz mesmo a questão da autonomia, né? De quando acontece algo inesperado. Né? Porque quando você treina, né, para fazer um roteiro e esse roteiro sai exatamente da forma que você treinou, é tudo ok. Mas quando acontece algo inesperado, é aí que vem a questão da autonomia. E aí este jovem percebeu que o ônibus passou e imediatamente ele nos telefonou e falou: olha, a Paulista está fechada, eu vou fazer um outro caminho. E ele desceu, e aí sim que ele tomou um metrô, que tinha que fazer o sentido contrário, não era? Mas ele dentro do metrô procurou um guarda lá dentro, né? Uma pessoa responsável, que ajudou ele a fazer a baldeação e voltar. E ele ele ia dizendo pra gente onde ele estava, né? Espera que eu tô chegando, espera que eu fiz isso, agora eu fiz tal coisa. Então a comunicação também é algo que é fundamental. Fundamental. A gente sempre trabalhou essa questão, né? Com os jovens. Em qualquer saída, se você de repente tá lá com o grupo, sei lá, se distraiu com alguma coisa e olhou, já não tem mais ninguém, como que você vai resolver? Né? Pega o celular, liga ou fica parado em algum lugar, né? Então, assim, é um combinado, né? Esses jovens, as famílias vão fazendo esses combinados e realmente acontecem coisas inesperadas, né? Nós temos várias histórias assim. Várias coisas inesperadas. Né? E aí a gente tem que ter a ação também do jovem. Isso é muito importante, né? Agora, se não é um jovem, eu estava pensando aqui agora, nesse momento. É claro que se for uma criança, você não vai deixar a criança sozinha andar de ônibus e tal. Mas assim, como é processo, é gradual, a gente vai testando a criança dentro do prédio, né, no condomínio. A gente vai dando essa autonomia, né? Aos poucos, ou esperando que ela tenha tal atitude, né? Ou ensinando ela a ter as atitudes esperadas para cada situação. Então, a gente estava falando, né, que é desde criança. Desde criança, né? Nos mínimos, nas mínimas vivências, né? A questão de repente, tá descendo, né? Não sei, dependendo da idade da criança, descendo sozinha no elevador, vai buscar alguma coisa lá embaixo e sobe. Então, assim, isso só fortalece essa criança, né? Ela fica mais fortalecida, se sente mais confiante, atuante, com autoestima, né? Então, ela vai se preparando para esse mundo aí que precisa, né, da gente ter autonomia, é necessário. Eu estava pensando também, Ana, assim, quando a gente essas coisas do que é inesperado. É claro que a gente não tem como prever, né? Então a gente falou aqui, deu exemplo da questão do ônibus tomar um outro caminho e tal. Mas sabe o que acontece também? Se essa pessoa é abordada. Isso é algo que a gente trabalha muito. Então é uma coisa que a gente está sempre, como a gente trabalha com grupo, então a gente fala dessa questão desse grupo estar junto, né? Desse grupo estar um protegendo do outro. Um protegendo o outro. É para isso que a gente, né, tem amigos, né, para fortalecer essa questão do conjunto, né, do todo, da coletividade, né, assim, de você ter essa sensação de estar no coletivo e estar sendo protegido e protegendo quando necessário, né?
Acho que é isso, assim, Acho que é isso, que a porque gente... essa questão do andar sozinho ainda a gente tem muito o que falar, viu? Mas fica para outro vídeo, Tá bom, então. tá bom? Até a próxima, Beijos. gente. Tchau, tchau.